Quero saudar a todos os professores de pré-adolescentes com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais uma semana, o ano já está se acabando e grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Tenho certeza que Ele tem feito na vida dos teus alunos também, professor. E ainda mais estudando uma lição tão maravilhosa como essa, que é Sábios Conselhos de Provérbios para o pré-adolescente cristão. Que trimestre abençoado! Quantos ensinamentos nós temos aprendido com Provérbios, com o livro de Provérbios, né? E hoje a lição número 12 não será uma lição diferente, né? Será uma lição de igual modo, trazendo para nós grandes conhecimentos, não é? Grandes conselhos que o teu pré-adolescente não sairá da mesma maneira na qual ele chegou na tua sala. Ele sairá diferente. E essa lição, a lição número 12, vai falar sobre o valor da humildade. Meu Deus! Como nós precisamos, não é, estar trabalhando isso dentro da gente. A questão da humildade. Nós somos tendenciosos a ser orgulhosos, né? A gente vai ver durante essa lição, não é? Durante esse dia, como nós somos tendenciosos a ser orgulhosos, a pensar que somos autossuficientes, mas nós vamos aprender que vale a pena ser humilde. Aleluia! E você pode ver isso na tua sala de aula. Desde pequeno, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, quando tem alguma coisa, ele quer se sobressair aos outros, não é? Ele quer ser melhor do que os outros. E isso a gente precisa lapidar dos nossos pré-adolescentes. Ele precisa saber que há valor na humildade. Há valor em ser humilde. E toda a lição de hoje vai estar embasada em Provérbios capítulo 3, versículo 7, no capítulo 15, versículo 33, e no capítulo 18, versículo 12. Mas eu queria ler com vocês Provérbios 3 e o 7, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não vá você mesmo dizendo que é sábio o suficiente. Era isso que o escritor aos Provérbios quer dizer. Não vá, né, dizendo eu sou sábio, eu tenho toda a sabedoria. Não. Primeiro, tema ao Senhor, esteja abaixo, não é, do nosso Deus, saiba que dele vem toda a sabedoria, ele tem todo o conhecimento e a gente deve estar sempre evitando o mal. O pré-adolescente da gente precisa já entender isso, não é? Distinguir o que é humildade, identificar as principais consequências em ser orgulhoso. O que o orgulho traz pra gente, né? Ele precisa sair dessa aula sabendo disso e compreendendo os benefícios em ser humilde. Há benefícios? Há benefícios. Você vai saber. E eu trouxe algumas dicas aqui para você, professor, sabendo que semana que vem já é o Natal e na nossa lição traz esse gancho para o Natal. E eu vou mostrar para vocês já uma dica em relação a isso, tá bem? Então vamos lá. E a Bíblia diz, como eu sempre digo aqui a vocês, não é? A Bíblia diz, ele é muito importante. Sabe aquele versículo que o teu aluno precisa sair ciente, com ele na cabeça, que resume toda a lição, a Bíblia diz. E a Bíblia diz é muito pequeno e dá para você trabalhar de maneiras diferentes. Eu digitei, cortei em pedaços e colei aqui nesse visual. E a Bíblia diz, vai dizer: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Ei, o orgulhoso sempre o final dele é de tristeza, é caótico, a gente vai ver já. Mas aquele que é humilde será respeitado. Você
trabalha com ele, esconde os pedaços de tiras do versículo e faz eles procurarem, e vai ser uma bênção eles interagirem nesse momento do A Bíblia Diz. Mas aí vem o primeiro tópico da lição. Que tópico abençoado. Não fique pensando que você sabe tudo. Pré-adolescente tem disso, né? O adolescente tem disso. Ele quer ter razão, né? Ele quer saber mais. Sabe de nada, mas ele quer saber mais. Ele acha que é o bambambam. Ele acha que já está crescido o suficiente, quer andar sozinho. E até certo ponto o pai, né, e o professor tem que dar essa liberdade, mas sempre monitorando e fazendo com que ele entenda que existe fases para tudo. Há tempo para tudo, que nem o Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo, né? E o pré-adolescente precisa entender isso, que ele está passando por isso. E há tempo para tudo debaixo do céu. E vai chegar o tempo dele fazer as coisas só, ter independência, mas nunca independência de Deus. Nós sempre seremos dependentes de nosso Deus. Aleluia! E ele precisa saber disso. Sendo que no primeiro tópico eu trouxe aqui uma caixinha. Olha, essa caixinha aqui tem essas interrogações, mas é porque eu tinha em casa essa caixa já e eu achei, né, que poderia usar ela novamente. Acho que eu já trouxe ela aqui em outra aula, né? Mas dentro dessas caixinhas eu coloquei algumas posturas, presta atenção, professor, algumas posturas de pessoas orgulhosas e de pessoas humildes. Lembrando que nesse tópico eu quero que você vá logo mostrando para ele que posturas pessoas orgulhosas têm e pessoas humildes têm. Diferenciar o que é simplicidade e o que é uma pessoa humilde. Humilde não é andar de maneira simples, não. Humilde vai mais além. E é por isso que eu trouxe essas posturas aqui, para ele entender melhor o que significa cada coisa. Aí eu fiz aqui várias tiras, várias posturas, e uma das posturas olha aqui, a primeira postura que eu tirei aqui acha que sabe muito e não aceita ser criticado ou corrigido, pois se sente humilhado. Essa postura é de quem? É de alguém que é orgulhosa. E você vai trabalhando isso, né? Vai falando essas frases e eles vão dizer, né? Isso aí é de alguém orgulhoso. Aí você vai para a próxima postura. Não aceita demonstrar falhas em público, nem pedir ajuda, e prefere receber do que dar um pouco de si em benefício do grupo. Isso é uma pessoa orgulhosa, né? E aqui tem está sempre disposto a ouvir as ideias dos outros, pois acredita que todos são capazes de colaborar. Isso é uma postura de alguém humilde. Eu vou deixar aqui no Drive essas posturas para você só imprimir e aplicar na tua aula. Olha que bênção. Tá vendo que eu ajudo vocês? Pronto. E aqui você vai lendo várias posturas e trabalhando, mostrando para ele como é que uma pessoa orgulhosa se comporta e uma pessoa humilde se comporta. Meu Deus, teus alunos vão sair de lá, não é, sabendo muito bem o que é humildade e sabendo o que é orgulho, ok? Segundo tópico, o orgulho pode causar a queda. Meu Deus. Olhe, o orgulhoso não assume culpa. O orgulho resulta em ingratidão e injustiça. O orgulhoso leva a queda. Na Bíblia nós vamos encontrar, eu fiz uns cards muito interessantes, olha. Os cards têm 5 cartas, esse conjunto de cartas. Tem 5 cartas, aonde você vai poder... Eu também vou deixar aqui no Drive, tá bom? É só você imprimir. 5 cartas. Você pode fazer mais cartas, porque nessas cartas contém exemplos de pessoas na Bíblia que foram orgulhosas e quais foram as suas... consequências, né? O que o orgulho levou para essas pessoas. Aí eu trouxe aqui o Golias, orgulhoso demais, né? E a gente sabe que Golias foi morto com a sua cabeça decapitada por Davi, depois de ter ali, olha, uma pedra na sua testa cravada. Então, orgulhoso
o final sempre é ruim. O Herodes, aqui temos Senaqueribe. Olha Senaqueribe aqui. Qual foi o final de Senaqueribe? O homem orgulhoso, né? Aqui temos Nabucodonosor. E aqui nós temos Faraó. Temos aqui esses cards. E você vai falar de cada um deles, explicando para eles, não é? Cada homem desse e qual foi a consequência que eles tiveram. Vou deixar esses cards no Drive. É só você imprimir, levar na aula e trabalhar durante a sua aula cada card desse, cada carta desse, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou deixar aqui. Vamos para, então, o terceiro tópico. O terceiro tópico vai falar: Deus honra os humildes. E maior exemplo de humildade foi quem? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi o maior exemplo de humildade. Você sabe, seu pré-adolescente sabe que Jesus, ele é Deus, né? Ele é Deus. E ele estava na sua glória, junto com o Pai, não é? Sendo que ele decidiu, então, fazer parte do plano da redenção. E aí vem uma coisa que você vai trabalhar antes do Natal. Você vai contar a história, não é, aonde deu início a postura de humildade, a maior postura de humildade, não é, que nós conhecemos, que foi Jesus, Deus. Ele se encarnar, não é? Ele se encarnar na forma de um bebê e vir ao mundo, né, padecer, ensinar, sofrer, morrer para nos salvar e ressuscitar. E ressuscitou ao terceiro dia, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Eu trouxe aqui esse recurso que eu tenho. Se você não tiver esse recurso, você pode fazer mais simples, mas de uma maneira que você possa ensinar o seu pré-adolescente nessa atmosfera que a humanidade reflete sobre o nascimento de Jesus, que esse sim foi o maior exemplo do Natal. E eu tenho aqui o nome Jesus, a palavra Jesus, né? Cada letra contando a história do nascimento de Jesus. O maior comportamento, a maior postura de humildade, não é, da face da terra, da história da humanidade. É essa daqui. Que Maria, não é, recebeu um anjo dizendo que ela foi a escolhida e ela daria luz a um filho. Glória a Deus. E esse seria chamado de Emanuel. Ele seria o Messias, o Deus conosco. Olha o anjo aqui, olha a Maria aqui. Ele seria o Emanuel. Sendo que, olha, Maria contou a José e José não, né, ficou meio brabo. Poxa, ficou meio sem querer compreender. Aí o que foi que aconteceu? O anjo apareceu a José, e falou com José. José então acreditou e saiu numa viagem longa, porque Herodes tinha mandado matar todos os meninos, não é? Porque havia já um burburinho de que o Messias estava por aí, estava vindo, né? Então Herodes mandou matar todo o bebê homem, sendo que no dia do nascimento de Jesus, tinha uns pastores no campo. Olha, e o anjo chegou anunciando, aleluia, a chegada do Messias, o Deus vivo encarnado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os pastores ficaram sabendo e saíram ao encontro do Messias. Mas também tinha os magos, que também viram a estrela brilhando lá no céu. A estrela brilhando no céu e disse: é sinal. É o sinal de que o Messias está por aí. Vamos embora. Vamos ao encontro do Messias. Olha, minha gente, Jesus nasceu, não foi no palácio. Ele é Deus, mas ele não nasceu no palácio. Jesus nasceu num hotel de 5 estrelas da época. Jesus, ele se fez humilde. Ele poderia ter nascido
em qualquer outro lugar, mas ele nasceu numa manjedoura. Olha ele aqui com seu pai, José, não é? O homem que Deus escolheu para cuidar dele, não é? De ensinar. Olha ele aqui, José, Maria e Jesus no estábulo. Conta essa história, não é? Conta a história do nascimento de Jesus. Mostra para o teu pré-adolescente que ele é o maior exemplo de humildade e que devemos ser como ele. Quando ele ensinou os discípulos, ele não ensinou os discípulos a terem seus pés lavados, não. Ele ensinou os discípulos a lavar os pés, assim como ele estava lavando os pés dos discípulos uma certa vez. Não é? Jesus, ele demonstrou ser humilde. E nós devemos ser humildes também. Professor, tem uma aula maravilhosa. Eu quero que nessa aula você tenha muito êxito e que o nome do Senhor seja glorificado na tua sala de aula e que os teus alunos saiam de lá com esse sentimento. Eu preciso ser mais humilde. Fiquem na paz, professores. Até semana que vem! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.